Graças a Deus, irmãos. A semana passada, quando o Zé perguntou se eu podia falar hoje, e eu disse que sim, claro. Já tinha uma mensagem que já estava a pensar em falar, só que a meio da semana, numa meditação que eu estava a fazer durante a noite, surgiu-me um pensamento, a qual eu comecei a escrever e decidi, depois de escrever tudo, decidi que vinha ler aqui. E nesse texto que escrevi, tentei usar o máximo de versículos, porque normalmente quando penso em alguma coisa ou quando estou a meditar, quando escrevo, procuro usar o máximo de versículos. Isto depois de... Tenho andado a fazer isto há algum tempo, porque após ler o livro O Peregrino, tenho lido e tem sido uma bênção pelo facto do autor usar muitos versículos no livro dele. E se lerem o livro dele, vão ver que basicamente é só baseado em versículos. E uma das coisas que eu vi nele, ao ler esse livro, é que havia a necessidade de eu escrever alguma coisa usando só versículos, e que essa oportunidade surgiu-me quando eu estava a fazer essa meditação. E o que eu agora vão ouvir vai ser só lido, eu vou só ler o que eu escrevi, e vou passar alguns versículos. Alguns eu não vou dizer mesmo, mas tem alguns versículos que nós vamos abrir na Palavra de Deus e que eu vou citar e vou dizer para os irmãos abrirem. Então o texto começa assim: o meu nome é Dário, como podem ver sou eu, o Márcio está ali daquele lado, não faça alguém confusão. Tenho 22 anos e sou um jovem. A minha alma estava morta em grande parte da minha mocidade e a minha vida perecida entre os impuros. Vamos abrir agora em Jó 36:14. Livro de Jó, antes de Salmos, capítulo 36 e versículo 14, que diz o seguinte: eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Sou inseguro no mais importante, mas que é compensado com um impulso orgulhoso e segurança nas coisas que não importam, levando a decisões que mais tarde chegam ao arrependimento. A minha segurança leva-me a não fazer o que é preciso ser feito e mais tarde sou perseguido com o arrependimento e a amargura que parecem não cessar. Algumas das minhas decisões trazem uma herança de culpa por tomá-las sobre a areia. Jó 13:26, que diz o seguinte: Jó 13:26, que diz: porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. E estas são tomadas, precipitadas pela ilusão de que a juventude é a fusão da força e da sabedoria e que estas são eternas. Penso que sou forte, sábio e que o serei eternamente, ou então estes morrerão juntos comigo. Os meus ossos estão cheios do vigor da minha mocidade, mas este vigor se deitará comigo no pó. Jó 20:11. Leiamos no instante, Jó 20:11. Jó 20:11, que diz: os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. O meu jugo parece suave, mas é tudo vaidade. Quando falhas, desculpas são muitas para tentar recusar a minha herança de culpa, e a minha ira se acende contra a correção e a humilhação. Esta não é para nós lermos, podem ler mais tarde, e quem puder ter nota, Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, e Provérbios capítulo 19, versículo 20. Não dei ouvidos aos conselhos e não quis a repreensão. Em vez de fugir das paixões da mocidade, luto contra elas pensando que sairei vitorioso, quando na verdade sou amarrado e sujeito à servidão. 2 Timóteo 2:22. Sou um fraco, pensando que é forte. Em nada do que faça tenho mérito, porque nada do que faço é bom. Sou uma desilusão e tristeza para os meus pais, irmão, avós e tios, primos, amigos, irmãos em Cristo, colegas e todo qualquer que me rodeia, menos para filhos ou esposa que não tenho, e assim estes não seriam acrescentados à lista. Fujo e escondo-me das pessoas, por lembrar-me das desilusões que ambos trouxemos, ou que eu trouxe, ou porque irritaram-me a tal ponto de não querer estar perto delas, ou por achá-las chatas ou teimosas, tornando-me o maior hipócrita que já existiu. Hipócrita não só por isso, mas também por fazer promessas que não cumpro. Sou rancoroso, quando falo impulsivamente, e quando falo impulsivamente destruo qualquer coração dizendo coisas que não deveria dizer.
O meu historial é um historial de arrependimento. Arrependimento esse de dizer coisas que não devia ou de não dizer o que devia quando podia. O mesmo aplica-se ao fazer. Se alguém tem ou tinha motivos para gostar de mim, digo-lhes que perderão todos esses motivos, tão ou mais depressa do que ganharam. A desilusão será inevitável e arrepender-se-ão de conhecer-me ou de ter conhecido. Quando discuto ou debato, procuro minuciosamente mostrar as falhas dos outros, escondendo as minhas e levando a que a soberba cresça exponencialmente, parecendo ser vitorioso numa discussão, quando sou um fracasso total, pois nunca ganhei nada com isso. O egoísmo e o orgulho são imensos, sendo ainda mais quando há elogios ou num bater nas costas. Para não bastar, apesar da minha caminhada com Cristo ter começado há pouco tempo, há cerca de 5 anos, ela tem sido e parece mais lenta que o passo de uma lesma, com muitas paragens e tentativas de atalho para chegar ao destino, quando o caminho não tem qualquer atalhos, mas desvios. Devia estar a crescer mais e mais, mas parece que estagnei. A minha infidelidade e vida não têm dado um bom testemunho ao glorificado o Senhor, pois uma confortável cadeira se dispôs ao lado do caminho, no qual eu sentei-me para descansar, quando esta viagem não tem descanso, senão quando chegar ao destino. Desde o começo da minha caminhada que tenho estado familiarizado com a fé e a sua defesa. Mas a sua prática, em vez de ser crescente e constante, ainda que lenta, tem sido de altos e baixos devido às emoções que a têm enfraquecido, isto é, por andar pela vista e não pela fé, e tentações que têm sido cedidas. Não se deve ao facto do Senhor ter sido alguma vez infiel, mas sim o contrário, pois Ele não pode negar-se a si mesmo, nem pode obrigar-me a tomar as decisões corretas, nem a fazer a sua vontade. Por vezes a minha fé está tão forte que nem um exército seriam suficientes para derrubá-la, quando outras vezes parece que um simples sopro servia para se desvanecer. Ao examinar-me, parece que o Senhor está tão presente quanto está a minha vista sobre Ele. Mas quando o meu olhar se desvia dele, assim como Pedro, eu começo a afundar-me. Mateus 14:31. Falho, tropeço, caio, desobedeço, sou incrivelmente instável, faço asneira atrás de asneira e acima de tudo sou medroso. Irritantemente silencioso quando não o deveria ser nas coisas mais importantes e quando devia falar não o faço. Tudo isto leva uma vida e testemunho de fracassados antes e depois de ter aceitado o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor. Quando devia permanecer quieto, não o faço. E quando não devia, faço. Para agravar ainda mais a situação, tenho um acusador lembrando, apontando e acusando-me sempre que pode. Ele não falha nas suas acusações, nem perde uma oportunidade para me tentar e pôr em dúvidas. Porque eu não entendo o que faço, mas o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou mais eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum. Por querer estar em mim, porém, fazer o bem eu não consigo. Porque o bem que eu quero, não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Então, acho eu esta lei em mim, ainda que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo outra lei nos meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em membros do meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois eu, com entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Romanos 7, 15, 25. Ainda menos do que Paulo fala aqui, sou o menor de todos os santos e o maior de todos os pecadores. Mas há algo que fez toda a diferença. E é a diferença feita que me mantém firme, e é esta diferença feita que torna a minha fé sólida, ainda que pequena, e é esta diferença que me vivifica, transforma, cresce e que muda o interior e que este se renova de dia para dia. A diferença feita não é pelas obras da justiça que nós tivéssemos feito, mas sim segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo banho do novo nascimento e da renovação do Espírito Santo. A diferença é que, olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à direita do trono de Deus. A diferença é que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo o pecado.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A diferença é que, ainda sendo infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A diferença é que, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Apesar do bem que quero, não o faço, mas o mal que não quero, isso faço. A diferença é que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para connosco em Cristo Jesus. Notem que Deus nos amou, nós, estando mortos em nossos delitos, Deus nos vivificou, juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou, nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar pela sua bondade em Jesus Cristo. Ainda que eu seja o menor de todos os santos e o maior de todos os pecadores, ou que fosse mesmo o único pecador neste mundo, seria alguém por quem o Senhor morreria para salvar a condenação dos meus pecados, ainda que fosse o único. A sua graça ainda seriam suficientes para toda esta multidão de pecados, ainda que numa só pessoa. A sua graça é tão grande que eclipsa totalmente os meus pecados, por maiores e muitos que eles sejam durante toda a minha vida. A sua graça satisfaz, porque independentemente de qualquer que seja a minha situação, de quem eu quer que seja, das minhas falhas, dos meus pecados, traz esperança pela promessa da vida eterna e da transformação para o que é incorruptível, assim como estar na presença de Deus. A sua graça é tal que alguém diz que, ainda que eu seja um bom rapaz, ou que faça alguma coisa bem, ou diga alguma coisa boa que tem de ser ouvido, não é por mérito próprio, mas para a glória dele. Estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Se achais que tenho algum mérito próprio no que eu digo, ou que tenho mérito e as virtudes, estas são de Jesus. Por isso, dito tudo aquilo, sei que tenho de descer, e descer no orgulho, descer no egoísmo, descer em tudo o que tenha, faça ou seja. E só descendo é que serei o verdadeiro eu, pois na humilhação de mim mesmo é que fui salvo. Até mesmo para subir e mais na escadaria da fé, tenho de descer mais e mais até ao Vale da Bênção. Vale da Bênção que está em 2 Crónicas, capítulo 20, 26. Vamos ler no instante. 2 Crónicas 20, 26. Diz o seguinte: e ao quarto dia se ajuntaram no Vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. O Vale de Beraca, traduzido para o português, é o Vale da Bênção. E para nós recebemos as bênçãos, temos de descer até esse vale, porque só recebemos as bênçãos descendo e não subindo. A minha força, o verdadeiro eu, não poderia vir de mim, mas sim daquele que morreu por mim. Estou na presença do Senhor se estiver em baixo, e fui salvo porque estava em baixo. E porque desci fui levantado. Não fui eu que me levantei, nem sou eu que me levanto, nem serei eu ou outro que me firmarei, mas tudo isto é Jesus que o faz. Porquê é que disse tudo isto? Porque o exemplo que possa dar não é do que o Dário faz, mas sim o que Jesus tem feito no Dário e o que eu tenho deixado de fazer. Sim, tenho deixado de fazer. Porque muitas vezes não quero que o Senhor faça aquilo que eu não consigo. Só que logo a seguir, que eu vejo que não consigo, deixo-o fazer. Talvez tenhas-te identificado com tudo o que disse, e se achas que és tão mais ó pecador do que eu, deixa-me dizer-te que a graça do Senhor Jesus cobre todos os nossos pecados, e não há nenhum que tenha escapado à cruz. O Senhor não nos toma por diferentes ou melhores uns dos outros, porque todos nós somos pecadores e todos precisamos ser salvos tanto da condenação como da presença do pecado. Mas se achas que és melhor do que eu, ou que de alguma forma podes compensar o pecado, ou tentar enganar Deus para que possas livrar-te do inferno e estar na sua presença por mérito próprio, desengana-te. Deus não pode ser tentado pelo mal e a Ele ninguém tenta. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Sou um jovem e nada de bom me reservam para este mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Sou um jovem e nada de bom tenho para dar ou falar, a não ser de Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Sou um jovem e a diferença é esta, não Jesus, não eu, mas Jesus. Que o Senhor nos abençoe.